10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá alunos, meu nome é Frutuoso Gomes, sou professor de matemática do FAM e trago para vocês mais uma aula cujo assunto é noções de estatística. O objetivo desta aula é conhecer a representação gráfica de uma distribuição de frequência. Nessas representações nós iremos ver o gráfico de linha, gráfico de barras verticais, gráfico de barras horizontais, gráfico de setores e o histograma, além de algumas questões de Enem. Lembrando que essa aula é uma continuação do assunto noções de estatística, certo? Que nós já gravamos aí em um outro momento. No caso, o vídeo está aí no canal, é só dar uma procurada. Bom, começamos aí com uma distribuição de frequência pode ser representada graficamente. Vamos construir esses gráficos através do exemplo a seguir. Então, a situação demográfica do estado do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte caracteriza-se como a 16ª unidade da Federação Brasileira mais populosa e a 10ª mais povoada, com uma população estimada para 2020 de 3.506.853 habitantes, são dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, esses habitantes estão distribuídos em 167 municípios, que ocupam uma área de 52.809.602 km², resultando em uma densidade demográfica de 66,4 habitantes por km². Para o setor da saúde, o estado encontra-se dividido em 8 regiões de saúde, em consonância ao Plano Diretor de Regionalização, o PDR do RN, conforme ilustra a figura 1. Aqui na figura 1, nós podemos ver o estado do Rio Grande do Norte dividido por regiões de saúde. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regiões. Se nós olharmos aqui mais de perto, nós iremos ver aqui a primeira região, certo? Cuja regional fica aqui, pertinho de Natal, em São José do Mipibu. A segunda região, cuja regional fica aqui em Mossoró. Temos a terceira região, cuja regional fica em João Câmara. Temos a quarta região aqui embaixo, em Caicó. Temos a quinta, temos a sexta aqui em Pau dos Ferros. Temos a sétima, que é a metropolitana. E, por fim, a oitava região aqui em Açu. De forma resumida, como funciona isso aqui é que, por exemplo, aqui em Mossoró, a segunda região, cuja regional fica em Mossoró. Então, essa regional de saúde, ela atende todos esses municípios aqui, que estão nessa cor aqui mais clara, certo? Então, essa regional, ela atende os pacientes de todos esses municípios. No caso de Mossoró, a regional é no Hospital Tarcísio Maia, certo? Então, é um dos motivos para ele estar superlotado, por atender tantas cidades, certo? Além disso, o Tarcísio Maia ele recebe pacientes de outras regionais, como por exemplo de Açu e a de Pau dos Ferros. Isso dependendo do problema de saúde que esses pacientes estão acometidos, no caso nessas regionais. Se lá não tem o suporte necessário para atender esses pacientes são transferidos para a regional 2, que fica no Tarcísio Maia e Mossoró. Além dessas outras duas regionais que vêm aqui para a segunda região, temos também alguns pacientes que vêm até do Ceará para ser atendido aqui em Mossoró. Então, é um dos motivos para termos essa superlotação. Já aqui em Natal, a região metropolitana, ela parece pequenininha, ela pega poucas cidades. Entretanto, é aqui que se acumula a maior população do estado, certo? Então, apesar de ter poucas cidades,
mas a população atendida é a maior do estado. Além disso, da mesma forma que da segunda regional, aqui na metropolitana ela não atende só essas cidades que estão aqui de azul, mas em todas essas cidades aqui que estão ao redor. Quando a regional não tem o suporte necessário para dar aos seus pacientes, então eles são transferidos aqui para a metropolitana, assim como também a da quarta região, certo? Que fica em Caicó. Agora, com base nesse mapa, certo? Vendo aí a divisão das cidades por região, certo? Então vamos construir aqui, ó, uma tabelinha, ó, certo? Então nós temos a distribuição das regiões de saúde do Rio Grande do Norte, segundo o número de municípios, tá bom? Então temos aqui na primeira coluna a região de saúde e na segunda coluna o número de municípios. Então a primeira região, ó, que está aqui embaixo, ela atende a 27 municípios. A segunda região, cuja regional aqui em Mossoró, ela atende a 15 municípios. A terceira região, ó, que está aqui em cima, a 25, a quarta região a 25, a quinta região a 21, sexta região 36, a sétima região, ó, que é a metropolitana, atende apenas a 5 cidades. Entretanto, a população que se encontra nessas 5 cidades é a maior do estado, certo? No caso, nessas 5 cidades se acumula a maior parte da população. E a oitava região com 13 cidades, totalizando assim 167 municípios. A tabela anterior mostra a quantidade de cidades distribuídas em cada região. Vejamos como fica essa representação através de gráficos. Então, primeiro gráfico de linha, ó. Então nós temos aqui, ó, no eixo horizontal as 8 regiões. E no eixo vertical, o número de cidades em cada região. Então, na primeira região, nós temos 27 cidades. Segunda região, 15 cidades. A terceira região, 25. E assim por diante, até a oitava região, que tem 13 municípios, que atende 13 municípios. Tá bom? Agora, o gráfico de barras verticais, tá bom? Mesma forma, ó. No eixo horizontal, as regiões. E no eixo vertical, certo? É o número de cidades atendidas, tá bom? Então, na primeira região aqui, ó, 27 municípios são atendidos. Na segunda região, 15. Na terceira e na quarta, 25 e assim por diante, tá bom? Até a oitava região com 13. Agora, o gráfico de barras horizontais, certo? Olha. Agora, o gráfico de barras horizontais se inverte. Olha. As regiões elas passaram agora para o eixo vertical e o número de cidades para o eixo horizontal. Então, a primeira região está aqui, ó, no início do eixo vertical, certo? Então, a primeira região é com 27 municípios, aí vai subindo. A segunda região, 15. Terceira região e quarta, 25, 25. Quinta região, 21. Sexta região, 36. Sétima região, 5. E na oitava região, 13 municípios. Agora o gráfico de setores. Então o gráfico de setores é um pouco diferente. Ó. O gráfico de setores divide-se um ciclo em setores com ângulos proporcionais às frequências das classes, certo? Nesse caso, dividimos 360 em partes proporcionais às frequências 27, 15, 25, 25, 21, 36, 5 e 13, que representam o número de cidades de cada região, certo? Que é esses valores que estão aqui, ó, 27, 15, 25, 25, 21, 36, 5 e 13. Essa divisão segue a seguinte regra de 3, ó. Então, o círculo inteiro representa 360 graus, ele estará para a frequência total, enquanto que o pedacinho do círculo, certo? O setor correspondente a cada classe, ela está para a frequência dessa classe. O resultado dessa regra de 3, ou seja, iremos fazer aqui um meio pelos extremos, certo? E aí, ó, o resultado dessa regra de 3 vai ser essa. Ó. Então, fica aqui, ó. Frequência total vezes x será igual a 360 vezes f. Aí, a frequência total que está multiplicando o x passa dividindo, ó.
E o resultado vai ser esse. X será igual a 360 vezes f dividido pela frequência total. Ou você pode isolar aqui o 360 e aí x será igual a frequência da classe dividido pela frequência total. E o resultado multiplica por 360. No caso do nosso exemplo, teremos as seguintes divisões. Olha. Na região 1, que nós temos 27 municípios. Vamos aplicar essa formulazinha aqui. Então vai ficar olha, x, que é o setor correspondente aos 27 municípios, será igual a quem? A 360, que é o círculo inteiro, vezes 27, que é o número de municípios, ou a frequência da classe, é o f, dividido por 167, que é a frequência total, é o número total de municípios. Então, 360 vezes 27 dá 9.720. Quando dividir por 167, o resultado é 58,20 graus. Ou seja, o setor correspondente a esses 27 municípios corresponde a um ângulo de 58,20 graus. Agora, na região 2, nós temos 15 municípios. Então, aplicando a mesma fórmula, x é igual a 360, só que agora vezes 15, que é a frequência, dividido por 167, que é a frequência total, que vai ser sempre a mesma. Para esse exemplo, lógico. Então, 360 vezes 15 dá 5.400, dividido por 167, resulta em 32,33 graus, que é o ângulo do setor correspondente aos 15 municípios. Temos aqui, ó, na região 3, 25 municípios, ó, 360 vezes 25 dá 9.000, dividido por 167, 53,89 graus. Na região 4, 25 municípios é o mesmo valor. Na região 5, 21 municípios, 360 vezes 21 dá 7.560, dividido por 167, resulta em 45,26. Região 6, 36 municípios, multiplica 360 por 36, 12.960 dividido por 167, resulta em 77,60 graus. Região 7, 5 municípios, ó, 360 vezes 5, 1.800 dividido por 167, 10,77 graus. E na região 8, 13 municípios, vezes 360, 4.680 dividido por 167, resulta em 28,02 graus. Agora o seu gráfico será representado da seguinte forma, aqui as 8 regiões, e aí está o gráfico. Ó. Região 1 é a parte azul, 58,2. Região 2 é a laranja, 32,33, está aqui. Região 3, ó, essa aqui, ó, essa cor aqui que dá 53,9, está aqui. Região 4, ó, é amarelo, 53,9 também, e assim por diante. Nós teremos um total de 360 graus.